Glória a Deus. Quantos estiveram ontem no Imersão? Quantos vieram? Quantos foram abençoados? Quem não veio, perdeu. E se tem uma coisa que nós precisamos, queridos, é parar de perder bênção. Nós fomos muito abençoados com as ministrações poderosas, compreendendo um pouco sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E eu creio, queridos, que aqueles que vieram foram fortalecidos e foram abençoados. Durante 40 dias, queridos, nós estamos terminando hoje a nossa campanha 40 dias com propósito. E como é importante nós entendermos o propósito de Deus para nós. Como é importante nós compreendermos qual é o propósito da vida. Qual é o propósito de Deus para nós. E eu quero que você realmente possa terminar essa campanha e possa viver numa nova dimensão espiritual. Que você possa compreender tudo aquilo que foi ministrado nesses 40 dias. E hoje nós faremos o encerramento. Iremos ministrar a última ministração, fechando essa campanha de 40 dias. Mas o meu desafio para você é que você saia daqui hoje decidido. Eu não posso viver por viver. Eu tenho que viver por um propósito. Diga, eu tenho que viver por um propósito. Diga mais forte, eu tenho que viver por um propósito. Que você compreenda isso, que você viva isso. A ministração desta manhã, o tema é o poder de uma vida com propósito. Diga, o poder de uma vida com propósito. Viva os eternos propósitos de Deus. Diga, viva os eternos propósitos de Deus. A Bíblia diz, quando nós lemos aqui Provérbios capítulo 19, verso 21, muitos são os planos no coração do homem. Quais são os seus planos? Talvez seus planos seja o plano de comprar uma casa, comprar um carro. Talvez seu plano seja o plano de casar. Talvez seu plano é o plano de construir alguma coisa, eu não sei. Mas para e pensa aí. Quais são os seus planos? Você começou o ano de 2024 e toda vez que a gente começa um ano, né? A gente começa um ano cheio de propósito. Cheio de planos, cheio de ideais. Olha, esse ano eu vou perder aquilo, esse ano eu vou fazer isso, criamos um monte de coisas. Mas nem tudo aquilo que nós traçamos ou planejamos, nós conseguimos, não é verdade? Às vezes você está planejando coisas há tanto tempo, mas às vezes, queridos, nós planejamos algo e perguntamos para Deus, Deus, qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Mas às vezes nós planejamos por nós mesmos. E aqui o texto aqui de Provérbios está dizendo, muitos são os planos no coração do homem. Você talvez tenha muitos planos, você tem traçado muitos planos, mas a Bíblia também diz, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Diga, muitos são os meus planos. Diga mais forte, muitos são os meus planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por isso, queridos, que nós precisamos compreender o propósito de Deus para nós. Porque o homem faz um monte de planos, o homem, ele esquematiza um monte de coisa, ele planeja um monte de coisa, ele tem um monte de ideais. Muitos são os planos no coração do homem, mas o plano que vai prevalecer, que vai permanecer e que vai dar certo, e que vai nos trazer alegria, são os propósitos do Senhor. Então diga, eu preciso conhecer os propósitos de Deus para a minha vida. Rick Warren, ele diz que o pior da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito. O pior na vida não é a morte, o problema não é morrer. O problema é morrer e não cumprir o propósito. É morrer e ter tido propósitos fúteis. Ter simplesmente vivido uma vida sem sentido, isso é o pior. Albert Einstein, ele fala, se quiser ter uma vida plena, prenda-se a um propósito, não às pessoas e nem a coisas. Tem pessoas que falam assim, casamento é a união de duas pessoas. Não, casamento é união de propósito. Pessoas que têm o mesmo propósito, eles têm que se casarem. E por que muitas vezes o casamento não dá certo? Porque os propósitos não são os mesmos. Mas quando você, antes de casar, se preocupa com o propósito, qual é o propósito que eu tenho de vida para mim, qual é o propósito que a outra pessoa tem? E quando os propósitos se unem, o casamento dá certo. Mas quando os propósitos são diferentes, não funciona. Se quiser ter uma vida plena, quantos aqui querem ter uma vida plena?
Se quiser ter uma vida plena, prenda-se a um propósito. Não a pessoas e nem a coisas, mas a propósito. Então eu quero que você nesta manhã abra o seu coração, porque aqui eu vou fazer um resumo do resumo do resumo, onde você vai sair daqui entendendo quais são 5 propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Diga 5 propósitos de Deus para a minha vida. Feche os teus olhos. Pai, que nesta manhã o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender o teu propósito para as nossas vidas. A tua palavra diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Então nós não queremos planos que não nos levam a nada, mas nós queremos propósitos que prevalecem em nossas vidas e que nos faz ser plenos. Que nesta manhã o Senhor abra o nosso entendimento, para que esta verdade seja implantada em nós e para que saiamos daqui transformados, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero te dar uma receitinha hoje, para que você viva uma vida plena. Eu quero te dar uma receita para que você saia daqui hoje entendendo quais são os 5 propósitos que eu preciso perseguir todos os dias na minha vida. Quais são os 5 propósitos que precisa fazer sentido da minha vida. Porque eu não quero viver planos que não acontecem, planos que não mudam. Eu não quero. Muitos são os planos no coração do homem. Mas o que vai prevalecer é os propósitos de Deus. Então diga, eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Então eu quero que você abra o teu coração nesta manhã para que você entenda isso. Alan, um doutor em biomedicina, ele fala o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Já percebeu que tem pessoas que não vivem? Tem pessoas que sempre estão correndo atrás de alguma coisa, pessoas frustradas, entra ano e sai ano, as pessoas estão frustradas, porque são pessoas cheias de planos, mas são pessoas que não vivem o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero basear esta ministração agora em 2 textos. O primeiro texto aqui, Marcos capítulo 2, verso 30 e 31, aqui o grande mandamento de Jesus. Ontem aprendemos sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, mas aqui hoje eu quero falar sobre esse grande mandamento que Jesus deixa para todos nós, e hoje nós precisamos compreender sobre isso. Primeiro aqui, Marcos capítulo 12, 30 e 31 diz: ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. E o segundo mais importante, e o segundo e mais importante é esse: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses 2. Segundo texto, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, um texto muito conhecido. Aqui fala sobre a comissão de Jesus. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então aqui nós vamos basear nesses 2 textos, e nesses 2 textos eu vou trazer para vocês aqui 5 propósitos pelo qual nós precisamos trabalhar a nossa mente, pelo qual nós precisamos perseguir e pelo qual nós precisamos viver, já que queremos viver propósitos de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa, nós precisamos entender que o primeiro e o maior propósito da vida é o amor. Diga, amor. Diga mais forte, amor. O grande propósito de Deus é que você ame. Este é o propósito de Deus para todos nós. A Bíblia não diz que Deus ama, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então nós precisamos compreender isso. Agora, quando a gente fala de amor aqui, você vê que amor não é sentimento, mas amor é ação, amor é um comportamento. Porque quando nós olhamos para esse texto, queridos, esse texto, ele mostra exatamente a forma que nós devemos amar. Então, quando se fala de amor, a primeira coisa que eu preciso compreender é que os 5 propósitos de Deus, ele é baseado no amor. Eu preciso amar 5 coisas, e se eu amar essas 5 coisas com toda a intensidade, com todo o meu coração, com toda a minha força, com tudo que eu sou, eu vou estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Então, eu preciso aprender a amar. Diga, eu preciso aprender a amar.
Tá, então se Deus é amor, a essência de Deus é amor, eu preciso aprender a amar. E esses 5 pontos que eu quero trabalhar aqui é para que você entenda e viva esse propósito eterno de Deus sobre a sua vida. Primeira coisa que eu preciso amar, o amor a Deus. Quem que é a primeira pessoa que você precisa amar? A Deus. Diga, a Deus. Então, primeiro ponto, o amor a Deus, que é adoração. Então, quando você pega aqui o capítulo 30, o versículo 30 do capítulo 12 de Marcos, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com toda a sua força. Então, o primeiro ponto aqui, se eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, a primeira coisa, eu preciso aprender a amar a Deus. E amar a Deus não é sentimento, mas é um comportamento, amar a Deus é uma ação. E aqui o texto está dizendo que eu preciso amar a Deus apenas com o meu sentimento, é isso que o texto está dizendo? É isso? O que o texto está dizendo? Eu preciso amar a Deus primeiro com o quê? Diga, coração. E o coração é o quê? Coração é sentimento. Segundo, eu preciso amar a Deus como? Alma. Alma é espírito. Terceiro, eu preciso amar a Deus como? Mente. A mente é razão. E eu preciso amar a Deus também, por último, com força. E força é o físico. Então eu preciso começar a compreender que o amor, que é propósito de Deus para a minha vida, precisa tomar todo o meu ser. Não é amar a Deus com uma parte do meu corpo, não, mas é amar a Deus com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho. É amar a Deus com o meu coração, é amar a Deus com a minha alma, é amar a Deus com a minha mente, é amar a Deus com as minhas forças. Tudo aquilo que o homem é, precisa amar a Deus. Eu preciso começar a compreender esse nível de amor, porque é o propósito de Deus para a minha vida. E João capítulo 4, verso 24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui eu quero voltar à primeira ministração a que a apóstola fez sobre o porquê estamos na terra. E aqui ela citou então 3 pontos. Alguns estão na terra para a sobrevivência, estão aqui apenas para sobreviver, construir a sua casa, pagar suas contas, cuidar da sua família e ponto. Outros estão na terra para o sucesso, e o sucesso faz com que eles busquem sempre um crescimento e ponto. Mas não é o que Deus deseja de nós. Deus quer que estejamos na terra para quê? Significância, diga significância. Então, se eu amo a Deus, a primeira coisa, eu começo a ter significância na vida de outros. Se eu amo a Deus, eu começo a fazer da minha vida uma verdadeira testemunha. E eu preciso amar a Deus, e eu preciso adorar a Deus, e adorar a Deus, queridos, é com tudo aquilo que eu tenho, é com tudo aquilo que eu sou. Então eu preciso começar a romper com algumas limitações que às vezes eu tenho para adorar a Deus. E eu preciso começar a ter intenção naquilo que eu faço. Porque às vezes a gente fala, não, olha, eu estou com vontade até de adorar a Deus, mas sinceramente eu estou cansado. Mas eu preciso adorar a Deus também com o meu físico. Eu preciso adorar a Deus com o meu corpo. Às vezes a nossa mente tem um turbilhão de coisas, mas eu preciso começar a deixar a minha mente também para adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus com o meu espírito, e Deus é espírito, e Ele quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu preciso adorar a Deus com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu tenho. E eu preciso servir esse Deus, e servir esse Deus eu preciso começar a ter significância na terra. Olha para o teu irmão e fala, você consegue entender isso, meu irmão? Nós precisamos começar a adorar a Deus dentro de tudo aquilo que nós somos. O primeiro mandamento, algo que nós precisamos compreender, que o propósito de Deus é que nós possamos amar o Senhor. Mas amar de verdade, é amar a Deus com tudo aquilo que eu sou, para que eu possa viver esse propósito eterno. Segundo, Deus quer que você também ame a família de Deus, que é o quê? A comunhão. E quando você olha Mateus capítulo 28, verso 19, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus quer também que você, além de amá-lo, Deus quer que você ame a família de Deus.
E amar a família de Deus é a igreja, é a comunhão. E como pessoas têm perdido, queridos, a visão da comunhão do corpo, da igreja. Começa a entender, começa a falar, não, igreja não é importante não, igreja é importante sim. Estar em comunhão com o corpo, adorar a Deus, juntamente com a igreja, isso é importante, porque somos membros do mesmo corpo. E quando o Senhor está dizendo aqui, olha, Mateus está dizendo, batizando esses seus seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui está falando, batizando em nome da Trindade, e a Trindade nada mais é do que o Pai, que é o Criador e provedor de todas as coisas. O Filho, que é o Deus Salvador e liberta e cura. Que é o Espírito Santo, que é conselheiro e consolador. Então eu preciso começar também, isso é propósito de Deus, que eu ame a família de Deus. Efésios 2,19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga, eu sou filho da casa, eu sou membro da família de Deus. Queridos, isso é importante. Lembra quando a Loide pregou aqui, vem cá, você é um frequentador ou você é família? Será que você é família mesmo? Família de Deus? Família tem os seus problemas, família de vez em quando tem os seus BOs, mas não é por isso que deixa de ser família. Família é família até o fim, acabou. E eu preciso começar a compreender, Deus quer que eu ame a família. E depois então a Loide, quando pregou, ela colocou aqui 5 níveis. Primeiro, membresia, que é escolher a quem pertencer. Amizade, aprender a compartilhar. Mutualidade, fazer a minha parte, que ela deu o exemplo do André, esse exemplo ficou esquecido. Nós não vamos esquecer mais, tá? Nós vamos lembrar do André aqui com dor. Vai ser com dor com tudo, né, André? Mutualidade, amor, que é amar os que creem como família. E paternidade, decidir ser filho da casa. Então eu preciso começar a compreender que Deus quer que eu ame a família. Deus quer que eu comece a ter comunhão, viver em comunhão com o corpo de Cristo. Queridos, isso é importante. Nós estamos vivendo a era dos desengrejados, pessoas que acham que pode servir a Deus de casa, agora se tornou mais fácil servir a Deus pela internet. Não, você precisa da comunhão do corpo. Você precisa do partir do pão, você precisa da comunhão, você precisa compartilhar com teu irmão e juntos nós adoramos a Deus. A igreja, quando ela entende o poder que tem a igreja reunida e quando ela adora a Deus, quando ela entra nas regiões celestiais, intercessão, ligando e desligando, como isso é poderoso. Queridos, nós entendemos o poder da família e nós precisamos amar a família de Deus. Terceiro propósito de Deus é o amor à palavra de Deus, que é o discipulado. Mateus capítulo 28, primeira parte do verso A, diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que tem ordenado a vocês. Eu preciso amar a palavra de Deus, e a minha pergunta é, você ama a palavra? Você obedece a palavra? E aí a gente começa a perceber aqueles que amam a palavra quando tem um culto de ensino. É nessas horas que você ama, você percebe quem ama e quem não ama. Tem pessoas que falam, não, mas eu tive compromisso. Tem gente que tem compromisso, tudo que é ensinamento tem um compromisso. Mas eu preciso amar a palavra, mas amar a palavra é conhecer a palavra, mas acima de tudo é obedecer a palavra. E a minha pergunta é, você é uma pessoa que vive segundo a palavra de Deus? A sua vida está alinhada com a palavra de Deus ou a sua vida está alinhada com a sua vontade? Com aquilo que você acha que você deve fazer? Você lida com a sua esposa dentro daquilo que a Bíblia te ensina ou dentro do seu achismo? Se tem uma coisa, nós começamos a estudar eu comecei a estudar com os meus discípulos, e isso vai espalhar para a igreja toda. Nós estamos estudando o RTH, ia falar RTM. RTH, é resolução de todo homem. E existe também a resolução de toda mulher. As mulheres já estão fazendo também. E uma das coisas que nós discutimos ontem um pouquinho é sobre assumir a responsabilidade de homem e assumir a masculinidade. E uma das coisas que os homens precisam entender é a sua força.
O homem tem força física, mas não é só força de ficar lá na frente do espelho mostrando o teu muque, mas também a força de resolver os conflitos e resolver os problemas. É começar a ser homem dentro de casa, é começar a ser o líder dentro de casa. É parar de terceirizar a responsabilidade dentro de casa para a tua esposa, porque a Bíblia não ensina isso. É você ser homem de verdade, é ser o homem que assume a responsabilidade dentro de casa. De vez em quando eu me deparo com homens que falam assim, ó, chegou o final do mês, eu entrego o dinheiro na mão da mulher, a mulher que dá seus pulos. Meu irmão, a mulher não tem que dar pulo não, quem dá pulo é você. É você que tem que se virar, cara, tu é o homem. E ser homem, pode aplaudir. Acho que só as mulheres que vão bater palma, né? Os homens vão ficar... Calma que depois, quando a apóstola pregar, ela vai falar um pouquinho para as mulheres também, tá? Só os homens não. Mas é uma grande verdade, quem tem que se virar é o homem. E aí nós vivemos aquele negócio dos homens falar, não, eu faço a minha parte. Cara, a tua parte é cuidar da tua casa, é ser o provedor da tua casa, é sustentar a tua casa. Esse é o teu papel. Não é esse negócio, não, eu vou ajudar. Você não ajuda, você assume. Ah, mas acabou o gás, problema teu. E mulher, para de ser intrometida. Sério? Porque às vezes a mulher vai lá e quer resolver o que é papel do homem. Deixa o homem se virar. Para de entrar na frente desse homem. Sabe o que é isso? É amar a palavra. Porque a palavra de Deus fala sobre o papel do homem. Aí o homem quer ser homem na hora de mandar, mas não quer ser homem na hora de prover. Aí bate no peito e fala, eu sou macho dessa casa. Tu é macho, então resolva os problemas da tua casa. Resolva os conflitos de casamento. Para com esse negócio de não, ficar bicudo. Meu irmão, bicudo é coisa de criança, não é coisa de homem. E o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, mas quando eu cheguei a ser homem eu deixei as coisas de menino. E tem muito homem que ainda é menino. Casou, mas continua menino. Porque faz biquinho, faz caretinha, faz de conta que não gosta. E quando eu amo a palavra de Deus me ensina o que eu devo fazer. Interessante, queridos, que dentro desse estudo nós estamos vendo que o homem começa a ser homem com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, esses meninos que ficam aí brincando, já precisa começar a decidir e a assumir a responsabilidade de homem. Com 20 anos de idade, o homem já precisa ser autossustentável, ele precisa estar pronto para assumir uma família. Com 20 anos, trabalhando e ser responsável. Porém, de vez em quando nós nos deparamos com um homem com 30 anos que ainda não é responsável. O que foi? Com 40. Piorou, 40. E queridos, se eu amo a palavra de Deus me ensina. Você sabia que em Israel, com 12 anos de idade, o menino já é apresentado para ele, o pai apresenta a vida adulta. Quem apresenta a vida adulta para o filho não é a mãe, é o pai, é o homem. Ensina a ser homem. Com 12 anos, essa criança pode até casar. Lá em Israel, não estou dizendo aqui, né? Calma. Com 12 anos em Israel. Mas quando você começa a estudar a Bíblia fala assim, com 20 anos, os homens em Israel já tinham que pagar os impostos, quando eles tinham que pagar as contribuições, eles já eram responsáveis. Deus já fazia com que eles começassem a assumir a responsabilidade como homem. E o homem precisa ser homem dentro de casa. E algumas pessoas falam assim, mas isso aí é para o homem casado. Não, é para o homem solteiro também. Porque antes de ser casado, eu era homem dentro da minha casa, e eu já assumia a responsabilidade dentro da minha casa. Dentro da minha casa, como solteiro, minha mãe nunca precisou falar para mim, filho, tem como você comprar 1 quilinho de carne? Eu olhava o que faltava dentro de casa, eu ia lá e comprava, sem ela pedir. Agora, tem homem aí, para levar 1 dúzia de ovos, você tem que ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, tem como você comprar 1 dúzia de ovos? Verdade. Então nós precisamos começar a entender, peraí, se eu amo a palavra de Deus, a minha vida, ela precisa ser pautada naquilo que a Bíblia me ensina. Eu preciso começar a assumir a minha masculinidade, eu preciso ser homem de verdade, eu preciso assumir a responsabilidade, eu preciso ser um cristão de verdade.
Nós estamos vivendo uma era, queridos, onde as mulheres sobressaem na vida espiritual, porque dentro de casa é a mulher que coordena a vida espiritual. Isso está errado. Quem tem que chamar para orar é o homem, quem tem que jejuar é o homem, quem tem que conduzir a família espiritualmente é o homem, quem tem que pregar dentro de casa é o homem, quem tem que ser homem dentro de casa é o homem. Não é a mulher que precisa ficar falando, olha, você tem que fazer, você tem que ir para a igreja. Tem homem que para vir para a igreja a mulher tem que pedir pelo amor de Deus, está errado. Nós precisamos começar a perguntar, será que eu amo a palavra de Deus? Isso, queridos, é um discipulado. Nós precisamos começar a entender o nosso papel, a nossa missão. Eu preciso viver o que a palavra de Deus ensina. A mulher, a mesma coisa. Aprenda dentro da palavra de Deus o que a palavra de Deus ensina para você, mulher. Filhos, aprenda o que a palavra de Deus ensina para você como filhos. O casamento precisa ser pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem ensinado sobre casamento. Seja esse homem e esta mulher. A Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil. Mas tem homem que trata a mulher com grosseria. A mulher parece que não é mais frágil. E a Bíblia fala, a mulher é mais frágil. Mas tem homem que não consegue compreender isso. Eu preciso tratar com a mulher, cuidar da mulher, porque ela é a parte mais frágil. Eu posso ter as minhas dificuldades? Tenho, mas a parte mais frágil da relação é a mulher. E eu quero te perguntar, você tem obedecido a palavra? 1 João 2,5 diz, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Olha que texto, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus está aperfeiçoado. Isso quer dizer, se eu não obedecer a palavra, eu não amo. Já que a Bíblia está dizendo que eu preciso amar a Deus com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou, então a palavra de Deus precisa ser uma verdade da minha vida. E se eu amo a Deus, eu sou alguém que vive a palavra de Deus, mas vive em tudo. Eu vivo a palavra de Deus no meu casamento, eu vivo a palavra de Deus na minha visão como homem, como mulher, eu vivo a palavra de Deus dentro desta verdade de seguir o Evangelho, eu sigo a palavra de Deus dentro de tudo. Porque eu amo a Deus. E a minha pergunta é, quantos amam a Deus? Quando eu amo a Deus, eu me torno parecido com Jesus. Porque a Bíblia diz que eu preciso andar como Ele andou. E aí a minha pergunta é, você anda como Jesus anda? Quando você está lá no emprego e alguém te tira do sério, você anda como Jesus andou lá no seu trabalho? Ou será que lá você roda baiana? Porque tem crente que de vez em quando roda baiana. Desce do salto. Mas a pergunta é o que Jesus faria? Você lida com o cotidiano da vida como Jesus? Você responde às pessoas como Jesus? Como que é a sua vida? Será que você é uma pessoa que a sua vida é o reflexo de Cristo aqui na terra? As pessoas, quando olham para você, elas veem Deus em você? Lá dentro de casa, as pessoas quando olham para você, vê Deus na sua vida? Você anda dentro de casa, lida com a tua esposa, com o teu marido, com seus filhos, com seus pais, como Jesus? Ou você é aquele que grita, é aquele que descabela, é aquele que briga, que faz tudo que é errado? Se eu amo a palavra de Deus, eu ando como Cristo andou. Diga, eu preciso andar como Cristo andou. Será que realmente nós somos guiados pela palavra de Deus ou pela nossa vontade? Quer ver um exemplo, queridos? Fidelidade a Deus. Às vezes até aqui está tudo bem, apóstolo, pode mexer que eu tô dentro. Mas eu te pergunto, quando mexe no seu bolso, você continua sendo crente? Porque tem pessoas que quando fala de dinheiro, aí ele busca todo o argumento teológico para falar que não tem nada a ver, ou não concordo. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o que você concorda, o que você não concorda, o que importa é o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus ensina. Se você concorda ou não concorda, não vai fazer diferença, mas o que Deus fala faz toda a diferença. E a minha pergunta é, como que você lida com a fidelidade a Deus? Você é infiel? Apóstolo, mas espera aí, agora você está pegando pesado. Não, meu irmão, você tem que ser tocado naquilo que talvez ainda dói.
A área que ainda talvez você não foi liberto. Como que você quer uma mudança de vida? Como que você quer viver segundo o propósito de Deus, que quando toca na ferida, você logo fica maluco? Então eu preciso parar e começar a pensar, será que eu amo a palavra de Deus? Mas um dos propósitos de Deus é amar a palavra de Deus. Quarto, o amor ao próximo, que é serviço. Olha o que diz Marcos 12:31. Ame os outros como você ama a você mesmo. Primeira pergunta, você ama você mesmo? Você tem cuidado da sua vida, da sua saúde? Feito exercício, emagrecido? A Pri está esbelta, né, Pri? O apóstolo olhou ontem e falou, nossa, você viu a Pri? Falei, gente, esses dias ela estava gordinha, agora ela já está... Ô, Jéssica, toma posse da bênção da sua discipuladora, filha. Ninguém mandou você se manifestar aí, filha. É Nerissa? Então, a sua líder de ministério, tá? Sobrou. Você cuida do seu corpício? Está fazendo caminhada, exercício? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o amor ao próximo. Mas eu preciso amar os outros como eu amo a mim mesmo. O problema, queridos, tem gente que não se ama. É por isso que Einstein ele fala, olha, tem pessoas que não vivem, tem pessoas que, o que é mais claro é a morte. Porque pessoas, todo mundo vai morrer, mas tem gente que não vive, está aí tem 40, 50 anos de vida, mas não vive, a vida está sempre com dificuldades, sempre com problemas. Então a pergunta é, você ama a si mesmo? Mas agora vem a verdadeira pergunta, e você tem amado o próximo? Dá uma olhadinha para a pessoa do teu lado, você ama essa pessoa? Não vale se for parente, tá? Olha para alguém que não é parente. Você ama essa pessoa? Agora, se eu amo, eu sirvo. Diga, se eu amo, eu sirvo. Irmã, eu vou fazer um elogio para você. Eu fico admirado com alguns comportamentos. O Antônio está doente, está lá no hospital, logo vai estar aqui dando testemunho da cura e do milagre. Porém, enquanto o Antônio está lá, o Dete sempre dependeu do Antônio para carregá-lo. E eu tenho visto isso na Irmã. Leva o Odete para cima e para baixo, e busca e leva tal. Isso é o quê? Prova de amor. Isso é servir. Ô irmã, Odete é tua tia, é parente, o que ela é? Tua irmã, né? Irmã em Cristo, amiga. Então é isso. A minha pergunta é, você serve pessoas, meu irmão? Peraí, se eu amo pessoas, eu sirvo pessoas. Tem pessoas que ficam só lá, I love you para chuchu, né? Ai, como eu te amo. Aí a pessoa fala assim, olha, você poderia fazer um favor para mim? Não posso. Nem pergunto o que é, né? Você pode quebrar um galho? Quem quebra galho é macaco gordo. Não quebro. Então a grande pergunta que eu te faço, você ama o teu irmão? Ame os outros como você ama a você mesmo. E amar pessoas é servir. Você serve pessoas, você está à disposição de pessoas. Começa a pensar dentro da própria igreja, meu irmão. Você ama pessoas, você serve pessoas, você tem disposição para isso? Ou será que teu coração está fechado para servir somente aqueles que fazem parte da sua casa? Servir, amar é servir pessoas. Olha o que diz João 21:17. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Sabe por que pessoas, elas topam ser discipuladoras de alguém? E muitas vezes dedicar o seu tempo pelas pessoas, porque amam a Cristo. Sabe por que tem pessoas que se dispõem a liderar PGs e cuidar de pessoas? Porque ama a Cristo. Então amor é servir. Amor, você faz alguma coisa para outra pessoa, você serve, você tem disposição para outra pessoa. Jesus aqui, ele estava olhando para Pedro e falando, Pedro, você de fato me ama? E Pedro toda hora falando, não, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. E aqui no final, então, Jesus, ele dá uma missão, então cuida das minhas ovelhas.
Eu quero que você comece a pastorear as minhas ovelhas, não porque as minhas ovelhas são boas, não porque as minhas ovelhas merecem, não porque as minhas ovelhas são legais, não porque as minhas ovelhas fazem o que você quer, não porque as minhas ovelhas são dóceis, mas é porque você me ama. Agora fala a verdade, de vez em quando a gente pega uns discípulos meio complicados, não pega? Aí você fala, só por Jesus. De vez em quando você pega umas pessoas que você olha e fala assim, Jesus dá vontade de pegar no pescoço e trucidar, mas não trucida por quê? Porque ama a Deus, porque serve pessoas. E a minha pergunta é, você tem servido pessoas, meu irmão? Você é alguém que serve pessoas, você é alguém que cuida de pessoas? Isso é propósito de Deus. O amor que não serve não é amor. Entenda isso, amor que não serve não é amor. Se você dentro de casa, meu irmão, não servir a tua esposa, você não ama. Se você não servir o teu marido, não ama. É fácil a mulher lavar as cuecas sujas do marido. Mas por que lava? Porque ama. Por que o marido vai lá, trabalha, cuida, protege a mulher? Porque ama. A gente faz porque ama, porque a palavra de Deus ensina e porque ama. Por que os filhos, esses dias eu estava em casa, meu irmão, e fomos dormir, eu tinha que acordar no outro dia cedo para a live. E aí a Solange, ela estava com dor no joelho, e meu filho então, ele bate na porta e fala, papai, eu vomitei. Eu falei, bem hoje que a tua mãe não pode levantar, meu filho. Aí eu fui lá limpar o vômito dele. E eu falei, cara, que você comeu, que trem fedido é esse? Mas limpei, por que eu limpei? Porque eu amo. Por que eu não falei para a Solange, você é a mãe, né, filha? Vai lá, né? Porque eu amo. Diga, quem ama, serve. E a minha pergunta, você serve? Meu irmão, começa a pensar o seguinte, você serve as pessoas dentro da sua casa? Você serve as pessoas dentro da igreja? Você serve as pessoas lá na sua vizinhança? Você serve as pessoas aí no mundo? Quem ama, serve. Porque amor não é sentimento, amor é ação. Diga, amor é ação. Sirva com seu dom. Queridos, esses irmãos aqui do louvor estão aqui, você olha que bonitinho, ai que legal ser parte do louvor, mas tem que vir ensaiar no dia de sábado. Às vezes sexta-feira, mas estão aqui porque querem servir. Primeiro servir a Deus e também servir a igreja. O pessoal da dança está ali e dançando e fazendo. A Jéssica, você vê ela pulando de um lado para o outro, fazendo exercício. Ela faz academia aqui na igreja, mas faz por quê? Porque ama. Se olha aqueles irmãos lá da multimídia, está lá cheio de BO, porque ama. Hoje de manhã o Vaguinho mandou uma mensagem para mim, após os banheiros da igreja tá entupido. Eu falei, cara, dá até uns pulos, mas ele não ganha nada. Por que ele faz? Porque ele ama. O Cido veio aqui para desentupir o banheiro, né, Cido? Após está tudo entupido aqui, mas por que faz isso? Porque ama. Então quando eu amo eu sirvo, quando eu amo eu faço. Por que o Ministério de Surdo está aqui interpretando e fazendo curso e fazendo tudo? Porque ama. Quem ama serve. Quem ama serve. Nós precisamos começar a entender lá em cima, irmãos, os professores estão lá, eles não estão no culto, estão cuidando dos seus filhos. Quanto que você paga para eles? Nada, mas eles estão fazendo isso por quê? Porque ama. Diga, quem ama, serve. Diga mais forte, quem ama, serve. E aí a minha pergunta é, você tem servido pessoas? Responda para você mesmo. E por último, o amor aos perdidos. Você tem que amar os perdidos no mundo. Que é missões. Quando você olha lá Mateus 28, 19, portanto vão a todo mundo, a todos os povos do mundo, e façam com que sejam meus seguidores. Vá para o mundo e faça desses povos o que? Meus seguidores. E agora o Senhor está nos ensinando que nós precisamos amar o perdido. Amar aquele que não conhece a Cristo, aquele que está perdido no mundo. A Bíblia diz que somente se eu amá-lo, eu vou trazê-lo para a verdade do Evangelho. Eu vou falar do amor a Deus. Tudo isso é amor, eu tenho que amar os perdidos. Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados
e sobrecarregar, de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. A grande verdade, queridos, é que nós somos o povo da esperança, e a nossa missão é levar esperança aos que estão sem. Entenda isso, lá no seu trabalho tem alguém precisando de esperança, e Deus te colocou lá para levar esperança para essa pessoa. Lá na sua vizinhança tem alguém sem esperança, e Deus colocou você lá para dar esperança para essa pessoa. No seu convívio, na sua bolha, tem pessoas sem esperança, e Deus colocou você lá para dar esperança para essas pessoas. O que movia Jesus? Quando você olha aqui Mateus 9,36, ao ver as multidões, o que Jesus teve? Diga compaixão. Diga mais forte, compaixão. Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então eu preciso amar os perdidos, mas para amar os perdidos, eu preciso ter compaixão. É compaixão pelo meu amigo, é compaixão pelo meu vizinho, é compaixão pelo morador de rua, é compaixão para o dependente químico. Eu me lembro, queridos, hoje a Casa do Oleiro, sinceramente, quem mais se preocupa com ela é o André. Mas eu confesso que eu já perdi os cabelos pela Casa do Oleiro. E eu espero que o André não perca. Mas eu me lembro até hoje, queridos, quando nós começamos a casa. E uma vez nós estávamos no culto, ainda a igreja o palco era ali. E um dia eu pregando, nós tínhamos um ônibus que todo domingo trazia os irmãos para cá. E muitas pessoas chegavam para mim e falavam: pastor, fecha, dá muito trabalho. Eu contratei um monitor lá de São Paulo, ele chegou aqui, ligou para mim e falou: pastor, que paraíso é isso. Aí a primeira bucha que teve dentro da Casa do Oleiro, ele me ligou para mim e falou: pastor, pegou fogo no paraíso. Deu um BO, pegou fogo. Mas eu me lembro, queridos, todo domingo, quando eu pregava, eu olhava para o lado, eu via aquele monte de irmãos. Aquilo para mim era gostoso, sabendo que dava trabalho, mas nós éramos movidos pela compaixão de vê-los transformados. Há pouco tempo, um rapaz que eu nem lembro quem que era, mandou uma mensagem para mim: apóstolo, eu quero te agradecer. Eu falei: agradecer pelo quê? Há 10 anos atrás eu passei pela Casa do Oleiro. Nunca mais eu caí na dependência química. Hoje eu estou liberto e hoje eu sirvo a Deus. Ah, irmãos, que maravilha, que tremendo, que coisa maravilhosa. Como é gostoso quando você ouve isso. Agora eu vou fazer uma propaganda para o André aqui. Quando você compra o frango, a carne, você está ajudando um projeto e você está investindo em vidas. Apóstolo, mas como que esse negócio é? Você fazendo isso, você ajuda. Irmãos, essa semana foi terrível. Sentei com o André 2 vezes e aí, sem verba, cortou verba. Como que nós vamos pagar as contas da Casa do Oleiro? Sem dinheiro, sem verba. Mas é a compaixão. De vez em quando, queridos, eu paro e eu até me pergunto: como que o André aguenta isso? Tantas buchas. Porque você lidar quando tudo vai bem é fácil, mas se você lidar com as dificuldades não é fácil. Mas eu sei que isso é compaixão. É compaixão. É porque ama aquelas vidas. O que nós precisamos ser movidos pela compaixão. Marcos 6,34 diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve o quê? Compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Onde começa o teu mundo? Onde você está? Onde começa o mundo onde você está inserido? Mas o que precisamos ser movidos é pela compaixão. Apóstolo, o que é viver o propósito de Deus? Resumo: amar a Deus, sua igreja, sua palavra, ao próximo e aos perdidos. Qual que é o propósito de Deus para nós? Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Mais forte. Qual que é o segundo? Terceiro. Quarto. Quinto. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Acabou.
Apóstolo, eu quero viver o propósito de Deus. Porque se eu viver o propósito de Deus, eu terei uma vida plena. O que eu preciso fazer? Eu preciso amar a Deus, amar a igreja, amar a palavra, amar o próximo e amar os perdidos, aqueles que estão sem esperança. Acabou. Se eu fizer isso, eu estou cumprindo o propósito. Agora, irmãos, pare e pensa, é difícil. É difícil fazer isso. Amar a Deus, a igreja, a palavra, ao próximo e aos perdidos, é o que Deus espera de nós. Então eu quero que você dê propósito à tua vida. Quando você está trabalhando, você tem que entender, olha, aqui eu tenho que amar a Deus, aqui eu tenho que amar a igreja, eu tenho que amar a palavra, eu tenho que amar o perdido, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que servir. Quando você está lá na faculdade, você tem que entender isso, eu tenho que amar a Deus, a igreja, a palavra, ao próximo, aos perdidos. Tudo que eu faço, eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso amar. O propósito de Deus é esse, que eu ame, este é o projeto de Deus. Ah, mas para isso eu tenho que largar tudo e vir para a igreja e ser pastor na igreja? Não, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá no frigorífico, lá onde você está, você tem que amar a Deus, você tem que amar a igreja, você tem que amar a palavra, ao próximo, aos perdidos. Lá na faculdade, o que você tem que fazer? Amar a Deus, a igreja, a palavra, o próximo e os perdidos. Isso precisa ser algo na nossa vida. Você consegue entender? Ah, eu tenho que largar tudo para fazer isso. Não, onde você está, você tem que fazer. Você tem que cumprir esses 5 propósitos de Deus. E quando eu começo a fazer isso, as coisas começam a mudar, a minha vida começa a mudar. Mateus 28, 20 diz, lembre-se disso. Olha que palavra tremenda. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ah, meu irmão, você consegue entender isso? É como se Jesus estivesse falando assim, olha, se você fizer isso, amar a mim, se você amar a Deus, se você amar a igreja, se você amar a família, se você amar o próximo, se você amar os perdidos, se você fizer isso, eu estarei com você todos os dias, todos os dias, todos os dias. A vida com propósito é uma vida plena. Olha aqui para mim, uma vida com propósito é uma vida plena, é uma vida satisfeita. A vida com propósito é uma vida que faz sentido. A vida com propósito é uma vida plena, satisfeita, e mais, é uma vida empoderada. Sabe por que empoderada? Porque Jesus está dizendo, olha, faça isso, porque eu vou estar com você todos os dias. Todos os dias. Ah, Senhor, o Senhor vai estar comigo. Quando eu passar pelo dia mau, eu estarei com você todos os dias. Quando eu passar pelas dificuldades, eu vou estar com você todos os dias. Quando tiver algum problema, eu vou estar com você todos os dias. Quando você passar pelo dia mau, eu estarei com você todos os dias. Quando você tiver alguma situação adversa, Ele está dizendo, eu estarei com você todos os dias. 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 Todos os dias eu estarei com você. Então para de ficar, Senhor, o Senhor me abandonou. Ele não te abandona, porque Ele está com você todos os dias. Senhor, eu estou passando por um momento ruim, Ele está com você. Meu irmão, entenda isso, Ele está com você. Você precisa compreender esta verdade do reino. Eu estarei com vocês. Atos 13, 36, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, diga ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, e foi sepultado com seus antepassados, e o teu corpo se descompôs. Sabe o que esse texto está dizendo? Davi só morreu quando ele cumpriu o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém morre antes de cumprir propósito. Você tem propósito para ser cumprido, e você só vai morrer quando terminar o propósito. Mas se alguém aqui falar, apóstolo, terminou o propósito, então você está pronto para morrer. Você quer morrer, meu irmão? Agora eu acho estranho ninguém querer morrer, né? Morrer é tão bom. Nós vamos para a casa do Pai, viveremos uma vida eterna. Mas ninguém quer. Mas se você quer viver aqui, cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Olha para o teu irmão e fala, cumpra o seu propósito. Fala assim, a vida só termina. Diga, a vida só termina. Diga mais forte, a vida só termina quando termina o propósito. A vida só termina quando termina o propósito.
A vida só termina quando termina o propósito. Então, se você quer viver, cumpra o propósito: amar a Deus, amar a igreja, amar a palavra, amar ao próximo, amar os perdidos. E eis que estarei com você todos os dias. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem aplaudir o Senhor e dar o teu brado de vitória a Ele? Aleluia! Ele estará comigo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias.